também que, sem prejuízo desses outros temas, temos que encontrar espaço na nossa agenda do direito eleitoral para sempre contemplar esses temas que, aliás, agora já vêm sendo judicializados, né? E daí, talvez, o espaço que já se começa a conferir também a esse tema da inclusão, dos segmentos sociais vulneráveis, da diversidade, que até há pouco tempo não estava presente nos nossos eventos, não estava presente nas nossas discussões. Então, esse é o primeiro, assim, até um agradecimento à ESA, né, ao AB Pará, por ter começado os seus cursos justamente por um tema tão importante como esse. E é bem interessante, Joel, isso que tu pontuaste, porque é muito comum, inclusive, né, Lucas, quando nós estamos nos eventos de eleitoral, não é essa uma pauta que chama público, né, como a gente costuma dizer. E a ESA começar com esse tema é muito marcante, definitivamente, como o Joelson está pontuando bem, e, acima de tudo, apresenta o comprometimento da instituição, né, da própria OAB, com uma das funções principais da OAB, né, que é de resguardar, garantir, defender os interesses de toda a sociedade, em especial desses que são o que compõem os chamados grupos vulneráveis. Eu acho que é importante aqui a gente fazer uma demarcação, né, Joelson, o que seria essa vulnerabilidade? Né? O que nós entendemos como sendo vulneráveis? E aqui eu vou sugerir que a gente faça uma análise um pouco mais geral, ampla, para depois a gente falar especificamente da técnica eleitoral. Né? Quando a gente fala sobre vulnerabilidade, nós estamos falando de grupos que, apesar de constituírem igualmente o conceito subjetivo povo de um núcleo constitutivo do Estado, na verdade, por várias razões, por razões históricas, por razões culturais, por razões econômicas, de gênero, racial, enfim, por N motivos, recebem um tratamento, né, cultural mesmo, histórico, naquele contexto social, diferente, distinto, e sem que haja um fundamento. Daí porque nós temos, num contexto de vulnerabilidade, grupos que são, para alguns, né, doutrinadores, eu me filio a esse grupo, grupos que são definidos como oprimidos num contexto, que ao invés de valorizar a igualdade dos seus cidadãos, das suas pessoas que compõem esse povo, na verdade, hierarquiza a sociedade de modo que um grupo largo e majoritário mesmo fica à margem do que nós entendemos como sendo povo no conceito formal. E aí a gente vai acabar identificando na prática que esse núcleo subjetivo povo, né, se distancia, se quando nós o enfrentamos sob o aspecto formal, do aspecto real, material, né? E quando a gente fala em exclusão, em marginalização, é importante que nós identifiquemos que quem excluiu foram as próprias instituições. Quem excluiu foram os próprios segmentos políticos que, por N fatores, não aceitaram as diversidades que são naturais da nossa própria essência. São naturais de qualquer grupo plural, de qualquer grupo diverso, de qualquer grupo como o nosso brasileiro, que é marcado por N interseccionalidades, por N autonomias, isso é um ponto importante, que precisam ser resguardados pelo Estado. Só que a gente identifica que quem compõe esses núcleos de decisão, esses núcleos de poder, na verdade, não trazem consigo esses fatores que, de alguma ou de muitas formas, acabam marcando as identidades e as autonomias de determinados grupos. Então, quem compõe os espaços de decisão, os espaços de poder, na verdade, são pessoas que se identificam pelas suas similaridades e acabam se distanciando desses grupos que, oprimidos, foram colocados à margem do conceito de sociedade. Então, quando a gente está falando aí de inclusão, é importante que nós tenhamos em mente que, na verdade, a gente está tentando incluir aqueles que nós mesmos, como sociedade, excluímos. Porque todos nós, genuinamente falando, somos igualmente povo. Então, se existe a marginalização de determinados grupos, a opressão de determinados grupos, foi porque nós mesmos, como povo, assim o fizemos. E aí, quando eu falo nós mesmos, eu estou colocando a responsabilidade em toda a sociedade, porque nós somos responsáveis, né, pelas pessoas que nós elegemos,
republicano, que tem como uma das suas características a responsabilidade política, e responsabilidade política não apenas daqueles que compõem os espaços de poder, mas nós, membros da sociedade civil, na condição de eleitores, temos essa responsabilidade. E aí surgem uma série de políticas públicas com a finalidade de tentar restabelecer aquele status quo que deveria ter sido genuinamente preservado, mas que desde lá o seu início foi fulminante para segregação, para dissociação e para marginalização dos diversos grupos que compõem esse núcleo. E aí a gente vai identificar, para a garantia do mínimo de igualdade na sociedade, né, seja na igualdade de oportunidades, na igualdade das capacidades, na igualdade no exercício dos nossos direitos, apesar das nossas diferenças, é que nós vamos precisar de políticas afirmativas, de ações afirmativas, para que possam, com um tratamento diferenciado, restabelecer uma ordem que deveria ter sido preservada desde o início, e assim não foi. E é importante, daqui a pouco eu já passo a bola para o Joelson, nesse primeiro momento, é importante que a gente tenha muito claro, e é um ponto que eu nunca tenho quase oportunidade de falar no eleitoral, mas eu vou falar sobre isso aqui, que é inclusive a disciplina que eu ministro no mestrado aqui no Pará, que chama Direito ao Desenvolvimento. O desenvolvimento, gente, e esse desenvolvimento que é inclusive previsto como um dos objetivos do nosso Estado brasileiro, lá no artigo 3º da Constituição, diferentemente do que muitos doutrinadores falam, ele não está relacionado a crescimento econômico. O crescimento econômico é tão somente uma única perspectiva do desenvolvimento. Eu não tenho como falar em sociedade desenvolvida sem cooperação entre seus membros. Eu não tenho como falar numa sociedade desenvolvida com marginalização e exclusão de grupos diante da violação dos seus direitos fundamentais. E aí a gente entra na pauta da questão da, aspas, inclusão dos grupos vulneráveis. Porque quando nós estamos falando de opressão, de vulnerabilidade que é invisibilizada num sistema hierarquizador de pessoas, olha que absurdo isso, né? De grupos. Nós estamos falando de não observância e ausência de respeito dos direitos desses grupos. E isso é muito grave, isso é muito sério. Nós não temos como seguir em frente, né? E jamais sairemos da condição de um país em desenvolvimento, se é que essa ainda pode ser uma condição atribuída ao nosso país, se nós ainda fulminarmos de morte a possibilidade de igualdade entre todos nós que estamos compondo a nossa sociedade brasileira, e aí fazendo referência, né, ao ex-ministro, que apesar de todos nós sermos povo brasileiro, que somos, mas nós somos povo brasileiro a partir das nossas autonomias, das nossas especificidades, que devem ser reconhecidas pelas instituições, né? Então, nós temos as nossas peculiaridades como povo, nós mulheres, nós nortistas, os quilombolas, os indígenas, as pessoas portadoras de deficiência, os integrantes dos grupos LGBTQI, e porque nós temos essas peculiaridades e por N fatores não é interessante nos garantir essa igualdade, e é muito mais fácil nessa condição de relação de opressão nos invisibilizar, é que nós precisamos ter essas nossas características e identidades reconhecidas de modo tal a que nós identifiquemos que, em razão delas, nós estamos sendo excluídas desse conceito de povo. Né? Em razão delas, nós estamos sendo marginalizadas. Em razão delas, as políticas não chegam para nós. Portanto, não são políticas públicas. São políticas que favorecem determinados grupos. Eu vou parar de falar um pouquinho, eu vou passar a bola para o Joelson, que eu me empolgo, gente. Não, fique à vontade, doutora, fique à vontade. Eu acho que estamos aqui justamente para isso. Doutor Joelson, para além de simplesmente uma representatividade, mas qual é a consequência para a falta de diversidade justamente no Congresso, na hora da elaboração da política pública? Como é que tu vês exatamente o que acontece hoje no Brasil e a falta de diversidade que há no Congresso, como isso afeta a política pública? Já que estavas falando que às vezes não se debate isso, eu acho que isso é justamente um dos principais motivos da atual situação que a gente vive, né, das nossas políticas públicas e como elas são direcionadas, né? Então, como é que tu vês as consequências disso tudo no Congresso Nacional e numa forma com uma representatividade como um todo? Eu fiquei muito feliz, e não poderia ser diferente, doutora Juliana, com essa didática que tem,
ter começado a abordagem do tema justamente pelo próprio conceito de vulnerabilidade. Só isso já, com certeza, dariam aí algumas aulas da nossa escola. Mas, enfim, num apertado de tempo como esse, e precisa ser assim mesmo, porque a escola tem vários outros temas para contemplar, e todo mundo também tem os seus compromissos, os seus afazeres. Isso aqui é mais uma reflexão, algumas ideias que são lançadas, e depois, claro, todo mundo terá a oportunidade, conforme o seu interesse, aprofundar aí em um ou outro aspecto do tema. Mas duas coisas Juliana nos traz com muita importância. Primeiro, a própria conceituação do tema. Se a gente busca aí os documentos da ONU, por exemplo, a gente encontra um documento do Alto Comissariado É muito comum nas pesquisas, entre 170 países do mundo, o Brasil aparecer ali sempre na centésima, sexuagésima, terceira, 64ª, no que diz respeito à representação da mulher. Então, é importante, primeiro, não confundir o grupo social vulnerável, a chamada minoria, com a expressão numérica desse segmento. Pessoas com deficiência, por exemplo, 24% da população. São 46 milhões de brasileiros, brasileiras que se apresentam com algum tipo de impedimento. Por outro lado, se fôssemos levar à risca também o próprio conceito de minoria, só poderíamos a ele nos referir se estivéssemos ali nas condições previstas no artigo 27 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, também ratificado pelo Brasil, que considera minorias, apenas aquelas étnicas, religiosas ou linguísticas que, segundo a ONU, segundo o pacto, que o Brasil também ratificou, não podem ser privadas do direito de ter, em comum com os outros membros do seu grupo, a própria vida cultural, de professar e praticar a sua religião, de empregar a sua própria língua, ou seja, algo bem próximo, relacionado diretamente com os povos indígenas, por exemplo, os povos originários, que ocupam ali as terras originárias ainda. Então, na verdade, quando falamos de diversidade, falamos de inclusão, a referência tecnicamente mais correta seria a esses grupos sociais vulneráveis, e são vulneráveis justamente por isso que, pelo que a doutora Juliana vem de nos explicar com tanta propriedade, por conta da discriminação, por conta da injustiça, por conta da segregação, enfim, fatores históricos, permanentes, que qualquer estudo de caso, qualquer estudo sociológico mais aprofundado, mais detido, nos trará evidências concretas, científicas. Quer dizer, é lugar comum, né? Nem precisamos desses estudos, né? Hoje a gente bate o olho em qualquer Câmara Municipal, na Assembleia Estadual, na Câmara dos Deputados, e já sabemos ali quem são os representantes, se temos ali a diversidade ou não, quem são os segmentos sociais vulneráveis, porque depois de tanto tempo repetindo a eleição a cada 4 anos, não conseguem se fazer representados, né, naquilo que a gente chama da representatividade descritiva, ou seja, segundo o que dizem ou segundo o que a própria pessoa se identifica como participante desse ou daquele grupo social vulnerável. Mas tudo bem, para não ficar só nessa impressão, nesse lugar comum, qualquer estudo sociológico mais detido, basta recuperar aí os dados históricos, quantos candidatos, quantas candidatas, quantos prefeitos, quantas prefeitas, quantos ocupantes de cargo de direção e assessoramento de confiança, quantos juízes, quantas juízas, quantas servidoras, enfim, quem tem poder de mando realmente nas funções em qualquer dos poderes, que a gente rapidamente consegue traçar aí um histórico, números muito significativos de quem tem
e exerce poder e de quem, historicamente, sempre se viu dele alijado. E, de novo, doutora Juliana acerta, não poderia ser diferente com essa sua experiência acadêmica, ao fazer referência direta e expressa a nossa própria Constituição. Eu costumo dizer, Juliana, que nas minhas aulas, porque, enfim, já tem um bom tempo que me despertou essa curiosidade sobre a representação política dos segmentos sociais vulneráveis, e por uma dessas coincidências da vida, que foi assim, bom, nós temos o sufrágio universal, ninguém discute mais quem tem direito de voto, todo mundo tem direito de voto, a gente fala em sufrágio universal. Isso virou um lugar comum, mas eu, em determinado momento, me vi perguntando, mas espera aí, a gente discute tanto a materialização, a concretização dos direitos, e onde é que está o nosso sufrágio universal material, concreto, efetivado? Porque, de novo, basta ver os números das câmaras municipais, assembleias, Câmara e Senado, ou das prefeituras, que esses segmentos, mulheres, negros, LGBT, pessoas com deficiência, estão sempre subrepresentados. Isso não é uma coincidência, uma ocorrência de um ou outro pleito. Isso é uma série histórica, seja em relação aos candidatos, candidatas, ou seja, a dificuldade de se lançar, de se apresentar como candidato, como candidata, pelo próprio partido, ou seja, uma primeira dificuldade, um primeiro entrave, o próprio partido já não fomenta condições para que esses segmentos se apresentem como candidatos, candidatas. Eu não defenderei candidatura avulsa por conta disso, jamais. Sou contra, muito convicto no meu posicionamento contrário às candidaturas avulsas. O que nós precisamos é de fortalecimento, de discussão, aprimoramento do funcionamento dos partidos, da democracia interna, da participação dos seus filiados e filiadas, mas isso é um outro assunto. O que importa é que a Constituição, logo no seu parágrafo, artigo 1º, e por mim podia parar ali. Se a Constituição fosse só o seu parágrafo 1º, muita coisa já estaria resolvida, porque ali traz noções fundamentais como república, Estado democrático de direito, democracia, cidadania, pluralismo político, dignidade da pessoa humana. É um país capitalista, mas fala em valores sociais do trabalho e da iniciativa e da livre iniciativa, para mostrar por que tem que ter a regulamentação. E se a gente quiser, desce mais um pouquinho aí para o 3º, ali onde estão os objetivos fundamentais, para falar em sociedade livre, justa, solidária, desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza. Não é nem diminuição, é erradicação. E nem é da miséria, é da pobreza. Enfim, erradicar a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem qualquer preconceito. Pronto, para mim, se parasse ali, talvez no artigo 4º, já estava muito bom. Porque, e aí termino essa intervenção, como é que se poderia falar em cidadania, democracia, república, Estado democrático de direito, sem contemplar qualquer desses segmentos ditos vulneráveis, sem que esses segmentos ditos vulneráveis tenham efetivas chances de disputar, postular uma candidatura, disputar uma eleição e reais chances de eleição, para que depois possam, da mesma forma que os demais segmentos, também influenciar nas políticas públicas, definir as políticas públicas. E aí saímos dessa representatividade apenas descritiva para a representação material, concreta, propriamente dita. Porque não é só ter esse ou aquele indivíduo desse ou daquele grupo social representado nos nossos parlamentos. É ter certeza de que esse indivíduo representará nos nossos parlamentos, em qualquer dos poderes, os ideais, os anseios daquele grupo, de maneira que se possa, com isso, emancipar não somente o indivíduo, mas o próprio grupo. Tornar protagonista não somente o indivíduo, mas o próprio grupo. E acabarmos com isso, então, com a segregação, com a discriminação, com o preconceito. Então, muito obrigado, doutor Joelson. Doutora
doutora Juliana, Tô aqui. é porque tá travando um pouquinho aqui, mas agora sim. Tá travando? O meu tá, mas agora já voltou. Então, doutora Juliana, você falou agora, após essas primeiras palavras também do Dr. Joelson, a senhora falou um pouquinho sobre as ações afirmativas, né? Alguma coisa vem se evoluindo, né? Vem evoluindo a passos, né, pequenos, mas vem evoluindo de uma forma a incluir esses segmentos vulneráveis nos nossos locais de decisões. Então, o que avançou um pouquinho, né? Principalmente nesse momento de pandemia? Na nossa live anterior, chegaste a comentar sobre alguma coisa, um artigo que queria fazer sobre a consequência disso, né, nas candidaturas femininas, a pandemia. Então, assim, o que se avançou, né, para as candidaturas femininas, especialmente, e como é que estás vendo o que vai acontecer com essa prorrogação das eleições e nesse atual momento de crise sanitária que vivemos agora? Deixa eu ver se eu tô com áudio. Eu tô. O Gerson, brilhante, né? Viu? A gente não ensaiou nada, tá, gente? Se vocês acharem que a gente ensaiou, a gente não ensaiou. E aí eu vou pegar, então, Lucas... As pessoas não tinham nem percebido isso. Tomara. Mas eu vou pegar um gancho da parte final da fala do Joelson para engatar nesse debate que o Lucas está propondo aqui. Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender, então, ok, nós temos uma sociedade que é marcada por uma grave discriminação, né? Discriminação de vários grupos, marginalização de vários grupos. É uma sociedade que é predominantemente desigual, né? E sem um fundamento razoável para que haja esse tratamento distinto, né? Pelo contrário, ofendendo nossos direitos, nossas liberdades, conquistas árduas após largo período de ditadura militar. E aí, como já estava pontuando, né? Por que a gente não identifica essa representatividade de fato nos espaços de poder? Porque a mulher foi historicamente educada para ficar na cozinha, porque o negro foi historicamente pensado numa sociedade para ocupar a senzala, lá no fundo do quintal, para ser açoitado, porque todos os integrantes do grupo LGBTQI têm que ficar no armário. Então, nós não podemos aparecer. E aí, com essa inclusive, eu digo que é um contexto mesmo que nos é imposto para, de muitas formas, né, nos envergonhar, como se nós não pudéssemos ocupar os espaços de poder que é nosso, que é público. E aí o Joelson estava terminando a fala dele, dizendo por que nós temos, então, que ocupar. E ele trouxe aqui um argumento que eu acho fundamental. Primeiro, nós temos que ocupar, gente, porque é uma questão de direitos humanos, direitos fundamentais. O poder é nosso, a soberania é popular. Então, somos nós que escolhemos, somos nós que vamos exercer esse poder, direta ou indiretamente. Como a democracia direta é inviável, no máximo a gente chega numa democracia participativa, que deve acontecer de fato, na democracia semidireta, prevista lá no artigo 14, incisos 1, 2 e 3, e na democracia representativa. Essa representatividade tem que ser de todos os grupos que compõem o núcleo social, e não aquele apenas que se apresenta como sendo majoritário porque é um grupo opressor, porque é um grupo hegemônico. Eu digo que democracia não se faz com um. Democracia com um é opressão, né? A gente está transformando para a política essa opressão que a gente vive na sociedade, né? A democracia é plural, ela é diversa, ela é rica, e essa pluralidade tem que se manifestar. Nós temos que falar sobre a ocupação dos espaços de poder por todos esses grupos vulneráveis, porque isso é uma das bases da democracia. E a democracia é um dos principais valores do nosso Estado democrático de direito. Como eu falei há pouco, um Estado democrático sem pluralidade, sem divergência, sem diálogo acima de tudo, não é uma democracia. Sem ouvir o outro, né? Sem poder nos expressar livremente, não é democracia. Nós não temos como falar em desenvolvimento, como eu mencionei agora, com exclusão dos grupos. Exclusão, seja em relação à política pública, seja em relação à ocupação dos espaços de poder. Então, eu digo que no frigir dos ovos, né, para aqueles que acham que a gente está falando de mimimi,
né? Ah, ela está reclamando porque não tem mais o que fazer, é uma feminista lá que está reclamando, quer ocupar espaço por força. Não, eu estou falando de democracia, eu estou falando de pluralidade, eu estou falando de direitos humanos, de direitos fundamentais. É sobre isso que a gente está falando, de desenvolvimento. Se nós queremos que o nosso país avance, nós precisamos resgatar, né, essa ordem que reconhece que todos somos elementos subjetivos do nosso Estado. Todos nós somos povo. E aí vem um ponto, né? Tudo bem, então se nós somos historicamente marginalizados, como é que nós vamos ocupar esses espaços de poder que são, né, hegemonicamente ocupados por um determinado grupo, um determinado perfil, né, de homens brancos com poder aquisitivo, né, aquele perfil do homem cis, bem heteronormativo e tal. Então é importante que a gente desconstrua tudo isso, né? Que ele também faz parte, né? Esse homem branco, cis, da nossa sociedade, mas longe de ser a maioria, né? Longe de ser o elemento majoritário dessa nossa sociedade aí. Bom, como nós somos excluídos, são necessárias políticas públicas. Aí o Lucas falou, o que a gente tem aí? Bom, eu vou primeiro falar um pouquinho da nossa legislação e depois eu falo da pandemia, tá? O que a gente tem é uma legislação que não obriga a ocupação, que não garante a ocupação das cadeiras no legislativo ou nas chapas do executivo por mulheres. O que nós temos é a Lei 9.504, que traz a previsão de percentual de registro de candidatura apenas. 70% a 30%, independentemente do gênero. Então, os partidos políticos têm que obedecer esse percentual mínimo para que, então, legitimamente, sob essa perspectiva, única e exclusivamente, possam concorrer no processo eleitoral. Só que aí, eu digo que no frigir dos ovos, né, a gente tem, e Simone de Beauvoir fala isso, né, que sempre diante das crises, os nossos direitos, os direitos políticos das mulheres, estão sempre, né, em constante processo de... É delicado, eu esqueci a palavra que ela usa, que a gente tem que ficar em alerta o tempo todo, porque são os nossos direitos, né, das mulheres, dos negros, das pessoas com deficiência, que são os primeiros direitos a serem tolhidos no momento de crise, especialmente. A gente está vendo, né? A história e a realidade nos mostra isso. Então, na verdade, o fato de o partido ter que lançar esse percentual de gênero não garante que, de fato, esse número seja eleito. E só que a gente vai perceber que entre o registro de candidatura e a eleição tem um caminho aí de fases do processo eleitoral. Tem desde financiamento de campanha, tem desde participação na rádio e na televisão, tem aquele investimento do partido político. Então, tem algumas fases que são, ao meu ver, fundamentais para garantir essa ocupação dos espaços políticos pelos grupos vulneráveis. E aí, no meu entendimento, a peça-chave são os partidos políticos. Porque, vamos lá, agora, recentemente, quando falo recentemente, estou falando de 5 anos atrás, a Lei 13.615 trouxe, a Lei 13.065 trouxe lá no seu artigo 9º a previsão de um teto a ser gasto em candidatura de mulher. E aí trouxe, gente, o teto de gênero feminino, né, direcionado para as candidatas, que de 15%. E aí eu digo, gente, eu estou falando de 5 anos atrás, né? Não é que foi há 10 anos, não é que foi aqui há 5 anos atrás só. Então, na verdade, o legislador, né, cujo espaço é formado majoritariamente por homens, não quer a ocupação das mulheres nem mesmo em 30%, porque com 15% no máximo de fundo partidário destinado para as candidatas, no máximo, na melhor da perspectiva, a gente vai conseguir eleger 15% de mulheres. Por quê, Juliana? Porque ninguém se elege sem dinheiro. Não se faz um candidato eleito ou uma candidata eleita sem dinheiro, por menor que seja esse valor, mas não se faz. E outra, que disparidade é essa entre teto de 15% para mulheres e 85% para homens, sendo que esses homens que já estão ocupando esses espaços de poder? Bom, essa norma, esse artigo 9º da Lei 13.065 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, através da ADI 5617, que entendeu que o fundo partidário tem que ser destinado exatamente na proporção do registro de candidatura que foi feito. Então, se tem 50% de homens e 50% de mulheres, o fundo partidário de candidatura, acompanhando o raciocínio do legislador de que o dinheiro a ser investido, que é o dinheiro público, diga-se de passagem,
tem que ser exatamente na proporção do registro que foi feito em razão do gênero. E aí, como há 2 anos ingressou no nosso ordenamento jurídico a previsão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que agora, nessas eleições municipais, vai alcançar os candidatos a prefeito e candidatos a vereadores, com o fundo de campanha, o Tribunal Superior Eleitoral fez uma interpretação por analogia para entender que, seguindo a interpretação do Supremo Tribunal Federal na ADI 5617, o fundo de campanha também tem que observar esse percentual. Então, se o partido político lançar 50% de homens e 50% de mulheres, o fundo de campanha também vai obedecer a esse percentual. Isso não é suficiente ainda para garantir, gente, a eleição das mulheres. Isso não é suficiente para a gente conseguir reparar essa marginalização histórica das mulheres nos espaços públicos, nos espaços decisórios. Até porque, se nós não ocupamos os espaços de poder, como que as políticas públicas vão sair, né? Elas vão corresponder aos anseios das mulheres? Só tem homem no legislativo, ou basicamente homem no legislativo. O homem que não tem um olhar óbvio, nem as necessidades, nem a visão, nem a perspectiva, nem os anseios da mulher. Essas leis, essa produção normativa, o Joelson falou sobre isso, essa produção normativa vai representar apenas a perspectiva do homem, vai atender o olhar do homem, as necessidades do homem. Daí porque nós percebemos, e a gente pode falar isso um pouco mais à frente, como que as nossas cidades elas não são pensadas para as mulheres. Né? Basta que a gente pare e pense quantas creches municipais tem em cada bairro de Belém, por exemplo. Né? Como que a mulher vai ser independente, considerando que o ônus, e aspas aí, da maternidade recai muito mais sobre a mulher do que em relação ao homem? Onde que a mulher vai deixar a criança para ela conseguir trabalhar e ter independência financeira? E no caso de uma violação doméstica, ela conseguir, né, se desvencilhar, não bastasse a violação psicológica, emocional, pelo menos financeiramente ela conseguiria se desvencilhar. Então, vejam que é um efeito cascata absurdo. Aí o que acontece? Não bastasse tudo isso, nós temos um problema muito sério também, que é a mulher não precisa apenas de dinheiro, ela precisa de visibilidade, ela tem que aparecer. Quando a gente percebe que a distribuição de tempo na rádio e na televisão também é um problema, nós vamos aí ter uma barreira, ter um obstáculo. E por quê, gente? Bora voltar um pouquinho. Em nome da autonomia partidária, os partidos políticos vão definir as regras que vão ser estabelecidas entre o partido político e os seus candidatos. Então, pode acontecer, e eu particularmente eu sou totalmente contrária a isso, né? Mas pode acontecer de um partido político pegar, exemplificando, com aqueles 50% destinado para a candidatura de mulheres e destinar tudo para uma única mulher. Eu particularmente entendo, em especial, que os próprios filiados têm que ter força política para pressionar a cúpula partidária. Ah, Juliana, isso é difícil. Pode ser difícil nem isso, mas eu acho que se nós mostrarmos e apresentarmos essa resistência, a coisa tende a adotar uma perspectiva diferente, até porque os tempos estão mudando. E se a gente analisa em especial, e aí eu vou chegar já num ponto que o Lucas quer, nos tempos de pandemia, os partidos políticos vão ter uma função e um papel ainda mais importante, na minha opinião, do que outras eleições em tempos de, aspas, normalidade, né? E eu vou já explicar o porquê. Então, o que a gente tem? A gente tem um contexto extremamente adverso, né, de ocupação de espaços pelas mulheres, por exemplo, nos espaços de poder, nos espaços políticos. E só para vocês terem uma ideia, quando a gente coloca interseccionalidade aí, fala da mulher nortista, isso se agrava. Só para nós termos uma ideia aqui de números muito rápidos, né? Nós temos ao todo 513 deputados federais. Desses 513 deputados federais, atualmente tem 76 mulheres em exercício. 76 de 513. E dessas 76 mulheres, apenas 15 são nortistas. Quando a gente vai para o Senado, a coisa dói mais ainda. São 81 senadores. De 81 senadores, 12 são mulheres. E dessas 12, 2 são mulheres nortistas. E vejam que no Senado, a composição aí é majoritária. Então, são 3 senadores para cada estado. Considerando que no Norte nós temos 7 estados, são 21 senadores só para o Norte. Desses 21, apenas 2 são mulheres. Então, é um processo que é muito complicado, especialmente quando a gente verifica e faz uma análise, por exemplo, da ocupação das mulheres nas chefias do Executivo. As mulheres, gente, em regra, né, percentualmente falando, elas são eleitas prefeitas em cidades com um PIB muito baixo, né, em cidades que são mais pobres do que aquelas cidades para as quais ou para onde os homens são eleitos.
para administrar, sendo que existem estudos que demonstram que a mulher, no que toca à efetivação de política pública, ela é muito mais eficiente do que o homem. Por quê? Exatamente porque ela foi historicamente educada para cuidar, para ser cuidadora, cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar do marido. Quando ela sai, ela vai trazer consigo também esse cuidado, né? Só que esse cuidado é com o povo, então vai ter um olhar e a perspectiva social muito mais apurada do que o próprio homem. Então, no meio de uma pandemia, o que a gente tem, né? Sobre isso, inclusive, eu falei com o Lucas numa live anterior. A gente tem uma mulher extremamente sobrecarregada, né? Eu estou fazendo resumão aqui, nem sei, tem outras coisas que a gente ainda pode falar. A gente tem uma mulher extremamente sobrecarregada, uma mulher que está acumulando trocentas funções, uma mulher que não tem tempo para absolutamente nada. Se antes era difícil, agora muito mais. Eu acho que os homens estão começando a sentir um pouquinho do que a gente sente normalmente, né? Sem tempo para nada, sem tempo para ter tranquilidade para pensar no trabalho, e tem que estar no trabalho, já está pensando no jantar dos filhos. Meu Deus, o que os meninos vão comer quando eu acabar aqui a live? É um processo louco, né? E aí eu paro e pergunto, como que uma mulher, nesse contexto, que talvez em janeiro de 2020 estivesse pensando em concorrer, como que ela está se sentindo agora? Será que ela está pronta para enfrentar, inclusive, todos os obstáculos que são muitas vezes impostos pelos seus próprios partidos? Por quê? Porque são ocupados na cúpula, fundamentalmente por homens que não têm essa perspectiva de democratizar, né? Considerando que o nosso sistema político eleitoral é todo baseado, o Joyce falou aqui sobre a questão da candidatura avulsa, eu concordo com ele é todo baseado na constituição dos partidos políticos. Então, seja um sistema proporcional, tudo, a distribuição de fundo, absolutamente todo o nosso sistema é pensado a partir dos partidos políticos. Em especial, gente, nessas eleições, eu acho que é um ponto importante a gente falar aqui, em que, com essa grave crise econômica que está assolando o povo brasileiro, e eu acredito que nós aqui somos raríssimas exceções, né, que estamos ainda vivendo nesse contexto, né, podemos estar aqui hoje, já é um sinal disso, né, de que a gente está enfrentando essa maré ainda com a cabeça erguida, ainda aqui com vários problemas. Mas como que a mulher vai conseguir, para a sua campanha, ela que já precisa demonstrar por A mais B mais C mais D, que tem competência para entrar na política? Porque quando ela ocupa o espaço político, é porque ela está herdando o curral eleitoral do pai. Porque o pai era político, por isso que ela entrou. Porque o marido era político, ele largou a política, então ela ficou no lugar dele. Ué, quantos homens que a gente conhece nesse mesmo contexto? Só que a gente não usa esse argumento, que é para diminuir a competência da mulher, para o homem, em regra, né? São poucos o que a gente fala sobre isso. Não, para o homem é renovação na política. É porque a política vai ser renovada porque o neto daquele político que já trouxe o filho entrou agora. É o jovem na política. Mas quando é mulher, é porque é a rebarba, né? Porque o marido não quis, o pai deixou para ela. Então, tem sempre um homem aí com poder na mão para garantir a ocupação do espaço da mulher. E aí, esse ano de eleição municipal, a gente vai ter a figura da vaquinha online. Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem o fundo partidário, né? Tem o fundo de financiamento de campanha, que são ambos dinheiro público, né? Financiamento público. Nós temos a doação de pessoa física. Quem é que vai fazer essa doação em tempos de pandemia? Fazer essa doação? Quem é que vai participar ativamente no momento em que nós estamos, como nunca antes, eu acho, criminalizando a política? Eu Juliana, acho que esse é... Oi? Só um instantinho. Mais do que quem é que vai doar, mas quem é que vai ter coragem de pedir? Justamente por essa criminalização da política, né? Quem é que vai ter coragem? Quem é que vai pedir dinheiro no atual momento? Quem é que vai pedir dinheiro para uma campanha política no atual momento que nós vivemos, né? Eu acho que tem que pedir. Tem que pedir, tem que dizer, tem que confiar em mim, porque nós temos que nos unir. Então, o problema que eu acho não é nem tanto eu pedir, viu, Lucas? Porque eu não sou política, não, mas eu tenho cara de pau. Eu acho que a gente tem que confiar na gente, a mulher tem que seguir em frente, já enfrentou tanto obstáculo para chegar lá. O que é pedir o investimento na sua campanha? E aí vem a vaquinha online também, né, nesse contexto. Mas o que eu acho, Lucas, que o problema maior nem é o pedir, são as pessoas terem disponibilidade financeira, claro,
para investir nessa política, sabe? Já que está todo mundo tão insatisfeito com tudo. Então, eu, sinceramente, acho que vai ser uma eleição difícil, em especial para as mulheres. Aqui eu estou trazendo a perspectiva das mulheres. E depois que o Joelson falar, a gente pode trazer uma outra questão que foi levantada numa consulta da Benedita da Silva, falando sobre os negros, que a gente pode enfrentar isso. Mas, assim, eu acho que essas eleições elas vão ser bem difíceis para as mulheres. Porque as mulheres estão muito sobrecarregadas nesse contexto da pandemia, né? Já existe essa adversidade, ou várias adversidades da própria legislação, que não garantem absolutamente nada. Eu acho que, em especial, nesse ano, nós estamos, mulheres, muito dependendo do financiamento público e considerando que o partido político tem na sua composição de cúpula os homens, né? Decidir para quem vai esse valor é um problema num contexto como esse. E quando tem a vaquinha online, que é a primeira eleição municipal em que ela aparece no circuito, a gente está falando de uma crise pandêmica avassaladora, né, que quase que inviabiliza o seu funcionamento. O que não significa dizer, mulherada, que não é para investir na vaquinha online. Eu acho que é um mecanismo que está à disposição, né? Então, arrecada, se não arrecadar nada, ok, mas se arrecadar, né? Eu só estou dizendo que é um problema sério, e daí porque eu acho, só para fechar o meu raciocínio e passar a bola para o Joelson, eu acredito que ainda mais nesse ano os partidos políticos vão ter uma força no que toca a esse impulsionamento, sabe, da campanha das mulheres, sem, claro, ignorar a força absurda da tecnologia, né, da internet. Só que aí a gente tem também um outro contexto de que numa eleição municipal a internet não funciona bacana em todas as localidades, né? A gente sabe, por exemplo, Joel, aqui no Pará tem local que a gente vai, principalmente esse que é só natureza, praia, Algodoal hoje em dia não é mais assim não, mas na minha época de mais jovem, quando eu ia para Algodoal, né, alguns aninhos atrás, e Algodoal é um lugar lindo, uma ilha maravilhosa que tem aqui, e quando a gente queria passar uma mensagem, tinha que ficar num local parado perto de uma árvore. Era só ali que funcionava a internet. Então, se você se mexesse um pouquinho, aí saía, perdia. Então, ainda tem várias regiões e localidades que são assim. Bom, eu vou passar a bola para o Joyce, depois a gente continua. Só queria fazer, já vamos botar também o pessoal que está acompanhando no debate. O doutor Fabrício Magalhães perguntou sobre as candidaturas das laranjas e se tu achas que isso vai acabar afetando o investimento, né, a doação das pessoas nas candidaturas, pensando justamente nisso, que os partidos podem estar se aproveitando, né, dessa fraude para divulgar as candidaturas femininas. Tu achas que vai afetar a própria doação das pessoas, as mulheres, ou... Assim, eu acho que primeiro a gente tem que entender que partido não é um ser extraterrestre, tá? O partido é e, portanto, está alheio, está fora da nossa vontade. Os partidos políticos, eles só funcionam porque tem filiado, né? Eles só têm força política por conta dos filiados e dos seus eleitos. Então, eu acho que, acima de tudo, tem que ter pressão sobre essa cúpula, primeiro ponto. Segundo ponto, em relação às candidaturas avulsas, eu acho que, das candidaturas laranja, né, como falam, nem gosto muito dessa expressão, mas enfim. Primeiro que eu acho, e discordo do entendimento atual do Tribunal Superior Eleitoral, no que toca a essa cassação de todo mundo, né, das mulheres, e acaba responsabilizando e inclusive, dificultando ainda mais o acesso das mulheres nos espaços de poder, né, aquelas que foram eleitas. Eu acho que a gente não está falando de um sistema, de uma concatenação de ideias aí não, sabe? A gente tem uma mania muito de caçar aqui no nosso país, e caça, a gente não pensa para além da cassação, né? Eu acho que a gente tem que repensar aí. Eu, inclusive, sou a favor, e confesso a vocês, até escrevi um artigo sobre isso, eu sou a favor de partidos que lançam candidaturas laranja, eles deveriam ter a diminuição do seu fundo partidário por conta disso, né? E não cassação, em especial das mulheres eleitas. Eu acho que a gente tem que criar outros mecanismos aí. E não acredito que, por conta das candidaturas laranja, vai ter um menor investimento. Eu acho que, se isso acontecer, né, menor doação de pessoa física, se isso acontecer, até porque pode doar para o candidato específico, enfim.
E aí as mulheres têm que ficar antenadas, os próprios homens que compõem os partidos políticos, todos nós somos responsáveis politicamente, né, de tudo. Agora, o que eu acho é que a gente tem que ficar muito mais em alerta, sabe? E não permitir, por exemplo, e agora eu realmente vou encerrar para dar para o Joel falar, e não permitir e não achar que tudo bem quando uma mulher candidata recebe um determinado valor referente a esse percentual de gênero, né? E destina, vamos supor que uma mulher candidata recebeu 30%, que era o referente ao percentual da candidatura de gênero, recebeu 30% de fundo partidário. E aí ela resolve destinar 25% desse fundo partidário para homens, né? Para candidatos homens. Isso não é, na minha opinião, legal. Isso é uma forma de contrariar a intenção, não apenas do legislador, mas como a própria intenção fundamentada na decisão da ADI, né, que foi acompanhada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu acredito que nós temos que repensar o nosso sistema político eleitoral como uma unidade, né, não como leis esparsas que a gente vai remendando aqui, remendando ali, remendando acolá. Joelson. Então, Joelson, a doutora Juliana falou um pouco das candidaturas femininas, mas há agora também um avanço nessa discussão, né? Não apenas para as candidaturas das mulheres, mas também para outros segmentos da sociedade, né? E tu és um grande defensor, né, dessa mentalidade, dessa visão, dessa evolução, né? Então, gostaria que também falasses um pouco disso, desse novo pensamento, do que está sendo discutido, em relação às ações afirmativas para outros segmentos, né, da sociedade. Olha, eu juro que eu tinha até me preparado para isso, mas me perdi aqui ouvindo Juliana e por que ela parou, por que tem que ser. Porque eu viajo o país inteiro para ouvi-la, entendeu? Horas e horas debruçados aí nos livros e artigos que publica, mas é muito melhor ouvir assim, de viva voz, o argumento da autoridade. Deixa que ela continue. Então. O que eu quero ponderar, eu nem traria esses números, achei assim que seria cansativo, mas não tem jeito. Depois de tudo que Juliana, enfim, explicou e muito detalhadamente das razões de ser, dos argumentos a se justificar todo esse investimento na concretização, na materialização dos direitos de participação política feminina, depois que ela explica com essa propriedade que lhe é muito peculiar a razão de ser dessas ações afirmativas, olha só, nós estamos sem antes conversar numa sequência aqui bem até acadêmica e estruturada do pensamento. Discutimos os conceitos e agora ela nos trouxe a razão de ser aí de todas essas ações afirmativas. Mas eu farei o que eu não faria, que é trazer números, porque muitos não sabem desses números. E aí, pelo menos para mim, quando esses números vêm à tona, a pessoa pode até não concordar com a ação afirmativa, pode até não concordar com a decisão A, B, C ou D do TSE, pode até não concordar com uma determinada evolução na legislação, na expectativa de garantir a real participação política das mulheres, mas com esses números que são incontroversos, mais ou menos naquela linha de que contra fatos não há argumentos, então, quem não concordar com essas políticas, quem não concordar com essas ações afirmativas, que apresente, então, outras soluções, outras alternativas, outras medidas. E olha que nos meus artigos eu já vou bem mais longe do que defender cota de candidatura. Eu tenho muita felicidade de dizer isso, que, assim, um dos primeiros artigos que circulou por aí é meu de 10 anos atrás, 2011, ainda na revista do TSE, já sinalizando muito do que a gente veria depois em termos de ações afirmativas no que diz respeito à participação política da mulher. Por quê? Claro, a gente já via naquela época, em 2010, 2011, que as cotas não estavam funcionando, as cotas de candidatura não estavam a produzir os resultados. Nós tivemos um primeiro momento em que essas cotas eram quase que voluntárias, o partido cumpria, adimplia ou não, sem qualquer tipo de consequência.
depois de 2009 em diante, uma obrigatoriedade no cumprimento dessas cotas, para não acontecer justamente isso que Juliana vem nos dizer, de eventualmente cair até a chapa inteira, como o TSE tem entendido que cai. Mas o que importa é que por mais de, não sei, 10 anos, entendeu? Quase, desde quando a gente começou essa discussão, a gente via que as cotas de candidatura não eram suficientes, não estavam produzindo os resultados. Então, já ali em 2011, eu fazia essa provocação, dizendo, bom, o que será então? Que medidas temos que adotar para se garantir concretamente? Porque, de novo, como eu dizia, a minha preocupação e reflexão foi sempre no sentido de concretizar, de materializar, de efetivar. Porque, formalmente, pensemos, desde 88 e depois 92, com todos os tratados internacionais ratificados pelo Brasil, nós não temos problema de legislação, não tem omissão, não falta, porque, enfim, é muito ampla, é muito vasta a nossa legislação defensora e promotora de direitos humanos. O Brasil assinou também a Convenção contra a Discriminação da Mulher e lá, enfim, até essas ações afirmativas, a própria participação política da mulher também está prevista. Aliás, a gente só fala de cota de candidaturas por causa disso, por conta do encontro da ONU de Pequim, a partir do momento em que os países fazem ali, tomam a decisão de que o mundo buscaria uma maior paridade, uma igualdade de gêneros. E aí, nas Américas, todo o movimento também nesse sentido, enfim, e por isso a gente começa a falar de cotas, de candidaturas em todos os países a partir de 95. Então, isso é resultado de um compromisso, outro compromisso internacional assumido pelo Brasil no sentido de adotar medidas concretas para se garantir uma maior participação da mulher na política, porque os números realmente são constrangedores. E quais são esses números? Bom, eu já tinha dito antes, 51% da população é de mulheres, 52% de mulheres, enfim, do eleitorado também são de mulheres, 44% ali dos filiados de partido político. E não obstante esses números bem significativos, mais da metade disso, mais da metade daquilo, quase metade daquilo, a gente tem apenas 15% de mulheres que nos representam na Câmara dos Deputados nessas eleições de 2018. Ou seja, muito abaixo desses números da população, do eleitorado de filiadas, abaixo dos 30%, que é a cota de candidatura, e quando a gente passa aí pelo mundo, como eu também já havia antecipado, de 33 países latino-americanos, o Brasil, enfim, até há pouco tempo era o 32º país menos igualitário. Por quê? Porque a média da América Latina é de 28,8% de mulheres. Ou seja, qualquer país da América Latina terá um número superior de mulheres nos parlamentos, se comparado com o Brasil. Mas não é que tem um pouquinho, vamos dizer, dentro da margem de erro, não. É quase 30%. É quase a cota de candidatura. E o Brasil aí, muito feliz, porque chegou agora a 15%, antes eram 9,9%. Ou seja, são números muito díspares que falam necessariamente por si mesmo. E aquilo que eu dizia, qualquer pesquisa aí de outros países no mundo inteiro, o Brasil está sempre ali, além do 100º lugar, 100º, 30º lugar, no que diz respeito à porcentagem de mulheres no parlamento. E mais, quando a gente compara, enfim, mesmo com toda a evolução legal, prevendo essas cotas de candidatura, eu dizia que eu vou mais além, porque eu defendo paridade de gênero. Eu nem defendo cota de candidatura mais, só cota de candidatura mais, eu defendo as cotas de candidatura, mas agora eu defendo paridade de gênero, ou seja, apuradas as eleições, 2 listas, uma de homem e uma de mulher.
e se o partido tem direito a 5 eleitos, por conta do quociente eleitoral, por conta do quociente partidário que atingiu, então é justamente essa a divisão que tem que ser feita. Um homem e uma mulher até se atingir aí essas 5 vagas, ou vice-versa, a depender de quem foi mais bem votado pelo partido. Mas o que importa é que, mesmo com toda essa evolução na legislação, determinando, inclusive, a obrigatoriedade ali na aplicação das cotas, com todas essas decisões aí tomadas pelo Supremo, tomada pela Justiça Federal, o que a gente vai ver é isso. Em 2014, 4 candidatas a vice-presidentes, 47 candidatas a vice-governadora, 43 a primeira suplente, 41 a segunda suplente, as chapas para o Senado, né? Quando é 2018, esse número sobe para 5 vice-presidentes, 76 vice-governadoras, aí subiu bem, quase que dobra ali o número de candidatas a vice-governadoras, 91 primeiras suplentes, também dos 43 anterior, e 117 segundas suplentes, ou seja, tínhamos apenas 41. Ou seja, uma evidência de que quando o TSE, a Justiça Eleitoral, a legislação, ameaça com uma sanção mais rigorosa, os partidos, de uma forma ou de outra, não sei se só em relação a isso, provavelmente não é só em relação a isso, mas responderam aí a essa disposição da legislação. Quando se garante recursos financeiros, e aí sim o mais importante, quando se garante tempo de rádio e televisão, enfim, não pode ter sido só uma coincidência que aumentou tanto assim o número dessas candidatas. Depois, no que diz respeito a governo do Estado, em 2014, foram 20 candidaturas femininas. Em 2018, 30 candidatas. Mas apenas uma logrou êxito, realmente veio a ser eleita. Quanto ao Senado Federal, a gente, enfim, tem um número expressivo aí em relação aos pleitos. Em 2010, disputando 54 cadeiras, foram registradas 36 candidaturas. Em 2014, quando a renovação foi de 1/3 do Senado, foram 35 candidatas. E agora, em 2018, com a renovação de 2/3, foram 63 candidatas. Ou seja, a gente teve um aumento considerável no número de candidatas para cargos proporcionais, tanto para a Câmara dos Deputados, como para as Assembleias Legislativas Estaduais e a Câmara Legislativa do DF, de 98 até 2014. Tanto em âmbito federal, quase 32%, quanto em âmbito estadual, distrital, também quase 32%. Somente nas eleições de 2014 foi que o percentual mínimo de mulheres foi alcançado pela primeira vez. Percebam, desde 1995 nós estamos a falar desse mesmo assunto. Desde 1995 nós temos essas cotas de candidatura, apenas de candidatura previstas. E só em 2014 foi que pela primeira vez na Câmara dos Deputados, na Câmara Legislativa do DF, nas Assembleias Estaduais, enfim, nós chegamos nesse percentual. Nos estados, né? Não na Câmara dos Deputados, nos estados. A Câmara dos Deputados foi antes. Mas nos estados, nós precisamos esperar até 2014 para chegar nesses 30% das cotas de candidatura, o que nos revela outro fator extremamente grave e preocupante. O que era para ser piso virou teto. Os partidos agora estão satisfeitos de alcançarem, atingirem esses 30% previstos em lei. Nós estamos aí falando de candidaturas, hein? Quando a gente passa para quem realmente foi eleita, depois de postular a sua candidatura, aí realmente as coisas não são tão animadoras. Até 2014, as eleitas para a Câmara dos Deputados jamais haviam ultrapassado o percentual de 10%. Ou seja, nós tínhamos cota de 30% desde 1995, mas até 2014 tinham chegado as mulheres a apenas 9,9% da Câmara dos Deputados. E, no pleito estadual, o número de deputadas estaduais distritais eleitas caiu, inclusive, de quase 13% em 2010 para 11,4% em 2014. Depois, em 2018, para a Câmara dos Deputados, foram escolhidas 77 deputadas.
um aumento de quase 34% em comparação a 2014. Quer dizer, estamos todos a celebrar, porque efetivamente cresceu 34% a bancada de mulheres na Câmara dos Deputados. Nas Assembleias Legislativas, 161 representantes, um crescimento de 41,2% em relação a 2014. Então, assim, mesmo com esses números, o que a gente percebe é que cresceu o número de candidatas e cresceu só um pouquinho o número de eleitas. Não é nem que cresceu o número de candidatas, parece que finalmente a gente conseguiu alcançar aqueles 30% que a legislação exige. E o que importa, que são assentos, que é a representatividade, que é a eleição, isso a gente continua com esses números bem reduzidos, como vimos. Enfim, me pareceu importante trazer aqui esses números concretos para que a gente possa entender que, longe de qualquer mimimi, porque isso que Juliana diz não é exagero, lamentavelmente, em congressos acadêmicos, em eventos importantes, que é para reflexão, que é para debate, que é para estudo, às vezes é assim que se reage a essa postulação de que medidas sejam tomadas para se garantir a efetiva participação da mulher na política. E isso não é diferente de maneira nenhuma em relação a outros segmentos. Passemos, por exemplo, as pessoas com deficiência. Enfim, primeiro é importante lembrar que a gente acaba sempre se referindo às mulheres, falando de mulheres, porque, enfim, nessa discussão é mesmo muito importante a compreensão de que ninguém luta ou caminha sozinho. Também nesse particular da inclusão, da diversidade, a luta é mais ampla, seguindo os passos ou a história de outros grupos marginalizados, outros grupos vulneráveis que já conseguiram consolidar pelo menos alguns avanços. Claro que a situação das mulheres, pelo que acabamos de ver, não é a mais favorável, não é a esperada, mas já se avançou muito em relação a outros segmentos sociais vulneráveis, e aí é natural que esses outros segmentos sociais vulneráveis se espelhem agora, tomem as mulheres, a luta das mulheres, a legislação referente às mulheres, a participação política das mulheres como referência. Então, o que acaba acontecendo em relação às pessoas com deficiência é muito semelhante a essa discriminação, segregação, exclusão histórica pelas quais também passaram as mulheres. É por isso que as reivindicações seguirão eventualmente no mesmo sentido. Eu tenho insistido muito nas minhas manifestações que não tarda chegar à justiça eleitoral, como já chegou agora em relação aos negros, por exemplo, a mesma reivindicação das pessoas com deficiência, por uma distribuição mais equânime do tempo de rádio e televisão, de recursos para a sua efetiva realização da campanha e, quiçá, número também de pessoas com deficiência, um percentual na composição dos órgãos dirigentes partidários e na composição das chapas de candidatos. É claro que muita coisa perpassa ainda por uma discussão no próprio Congresso Nacional. Era muito bom que o próprio Congresso Nacional ampliasse essa discussão, abrisse essa discussão, para a gente discutir como cuidaremos agora das cotas de candidaturas das pessoas com deficiência, como é que futuramente, da mesma forma que cuidaremos da paridade de assentos das mulheres, porque já temos vários projetos de lei, emenda à Constituição mesmo, tramitando, buscando assegurar paridade de assentos às mulheres, e não mais só de cotas de candidaturas. Eu penso que essa mesma discussão também, pelo menos a reflexão, a discussão, alcançará também as pessoas com deficiência. Os negros, como Juliana já antecipa, também estão mais adiantados. Já o TSE responde uma consulta, não concluiu a resposta dessa consulta da relatoria do ministro Barroso, está com vista para o ministro Alexandre de Moraes, que também trouxe considerações muito interessantes no seu voto
ou na sua antecipação do voto, uma manifestação antes de votar, o ministro Alexandre de Moraes, no que pediu vista sobre o chamado backlash, né, ou uma reação aí, negativa que pode eventualmente acontecer justamente contra os ganhos desse grupo marginalizado. Mas, enfim, então temos que nos preparar para essa discussão, essa reflexão também sobre o que diz respeito às pessoas com deficiência. E aí, para concluir, eu queria, enfim, trazer aqui algumas considerações doutrinárias que eu penso que vale para absolutamente qualquer desses segmentos. Me parece assim que é intuitivo, independentemente de qualquer leitura, que não se pode falar de democracia, de cidadania, de dignidade, de república, se não for inclusiva. Qualquer um desses institutos, qualquer uma dessas situações. Se a gente não poder falar de diversidade, de modo que todo esse mosaico esteja aí muito bem representado, até porque no primeiro artigo é a nossa própria Constituição, como comentávamos antes, que vê aí, já no seu artigo 1º aí, como um dos fundamentos da nossa República, o próprio pluralismo político. Mas, enfim, eu tenho insistido muito que qualquer que seja a sua escola, qualquer que seja a sua teoria política, qualquer que seja os estudos de ciência política que você faz, pelo menos, enfim, no viés atual, moderno, predominante, não tem como se pensar nessa nossa organização enquanto Estado, enquanto sociedade, não se tem como pensar no nosso sistema eleitoral, no nosso regime político, sem contemplar cada um desses indivíduos, cada um desses grupos tidos como vulneráveis. E aí eu digo sempre, pode-se ir pela linha de Rawls, de Dworkin, de Dow, de Habermas, de Chantal Mouffe, que, enfim, claro, cada um defende um tipo de democracia, são ideias, às vezes, até antagônicas, mas em qualquer dessas percepções, enfim, no viés sempre ainda do liberalismo político, não econômico, claro que não, político, não dá para se pensar numa organização, numa polis que não contemple políticas para todos os cidadãos, qualquer que seja a sua situação econômica ou social. Não dá para se pensar nessa organização política de maneira que as pessoas não tenham ali aquela oportunidade equitativa, fair, de ocupar uma função pública e de influenciar no resultado das decisões públicas. Pronto, está aí um pouco de Rawls. Da perspectiva de Dworkin, na questão do governo da maioria, que não é justo nem valioso em si, ele vai nos propor também justamente isso. Qualquer que sejam essas condições de justiça, de validade, uma das exigências é justamente essa, da igualdade entre os participantes do processo político. E não dá para pensar em igualdade se as pessoas, os segmentos vulneráveis, não estiverem aí também contemplados nesse debate, nessa reflexão, nessa disputa, nesse processo eleitoral, justamente para a definição da maioria. Depois, se usarmos aí como referência a poliarquia de Robert Dahl, o que a gente vê também é isso. O direito de voto abrange a maioria da população e quando a competição pelo poder político envolve aí graus distintos, no fundo, o que a gente está buscando é o quê? Garantir a todos os indivíduos as mesmas chances de chegar ao governo. E, de novo, se a gente, então, não dá essa igualdade, essa oportunidade de partida, tempo no rádio, na televisão, recursos públicos do fundo partidário, do fundo de financiamento eleitoral, a gente também não alcança esse objetivo aí, que é assegurar justamente essas mesmas chances de chegar ao governo. Para Habermas, eu diria a mesma coisa. Enfim, a possibilidade de participar desse processo democrático aí em igualdade de condições. E até mesmo na linha de Chantal Mouffe, eu sou assim tendente a dizer que não é diferente, porque no que ela propõe ali contemplar essa maior
receptividade a essa multiplicidade de vozes que as sociedades contemporâneas abarcam e a complexidade da sua estrutura de poder, nessa sua bem lançada proposta de democracia agonística, não vejo outra saída também a não ser contemplar aí qualquer um desses segmentos sociais vulneráveis, garantindo-lhes condições materiais de filiação partidária, já que a filiação partidária é uma das condições de elegibilidade. Depois, condições de dentro do partido chegar à própria direção partidária e depois, no que diz respeito às eleições gerais, isso aí que Juliana já nos explicou com muita propriedade, recursos para a realização da sua campanha, tempo de rádio e televisão, e agora também na internet, nas redes sociais, na perspectiva de que sejam candidaturas viáveis, candidaturas válidas. E eu, particularmente, com esses números todos que viemos, tanto eu como Juliana, de registrar, o número de mulheres na sociedade, o número de pessoas com deficiência, pensar que os partidos agora se lançam nas eleições proporcionais para vereador e vereadora, precisando de voto, porque antigamente podia contar com a coligação para alcançar o quociente eleitoral e ali pronto, o mais bem votado entre todos os partidos era o eleito ou eram os eleitos. Agora não, agora o partido disputa sozinho, chapa branca, puro sangue. Então, não sei como é que ainda não se despertaram para buscar justamente nesses segmentos sociais mais vulneráveis, onde quer que se encontrem, nas feiras, nas escolas, nos sindicatos, nas empresas, talentos, pessoas com representatividade. Enfim, isso vale para buscar também a empresária, o empresário, o professor, a professora, enfim, diversificar, variar essa sua lista de filiados, de filiadas, na expectativa de que, dentro de cada um desses segmentos, inclusive nos segmentos vulneráveis, teremos pessoas de maior representatividade que, pouquinho a pouquinho, somados os votos, garantiria ou garantirá, ainda está em tempo, as convenções ainda não aconteceram, primeiro o quociente eleitoral e depois um bom número de votos para que esses partidos possam incrementar no quociente partidário, inclusive o número de vereadores e vereadoras eleitas. Impressionante, doutor Joelson, como conseguiu, né, começar com números práticos, passar por toda a teoria, né, de todos os campos filosóficos e finalizar um pensamento depois de tudo isso, né, de uma forma tão fácil. Me diga uma coisa, doutor Joelson, já que você puxou sobre as coligações proporcionais, o fim das coligações proporcionais, né? Isso vai trazer uma facilidade para o eleitor fiscalizar as próprias a própria cota, né, as políticas e as ações afirmativas que tem na nossa legislação. Isso veio facilitar essa fiscalização pelo eleitor? Lucas, eu sou muito convicto de que o sistema proporcional é o que melhor nos representa, é o que melhor garante esse mosaico, esse pluralismo político que a própria Constituição espera constitua mesmo aí essa nossa ideia ou essa nossa real república. Mas as críticas ao sistema proporcional são tantas e nem sempre desarrazoadas e nem sempre injustas. Claro, nós não podemos nos apegar a dogmas, nós podemos defender o sistema proporcional, nós temos mesmo que mantê-lo no mais absoluto escrutínio e permanentemente, justamente para que ele nos entregue concretamente, não só do ponto de vista formal, a diversidade, a pluralidade que se espera dele, a representação, principalmente das minorias que se espera dele. Mas, enfim, foram tantas as críticas que, há pouco tempo, o risco de se aprovar propostas, com todo respeito, aventureiras que não dizem realmente com o nosso histórico, o nosso acúmulo de representatividade, porque, claro, nós temos toda uma história desde o Império,
depois passando pela República, já testamos todos esses sistemas eleitorais, chamados círculos ou voto distrital, de toda maneira, uninominal, plurinominal, enfim, testamos o sistema proporcional, testamos o sistema majoritário por distrito, porque isso é que, na verdade, é o sistema distrital, é o sistema majoritário por distrito, por isso que se favorece, de um lado, a governabilidade, compromete a mais não poder do outro a representatividade. E por isso a minha preocupação, num país de subrepresentatividade, com números constrangedores, vergonhosos, pífios de representatividade desses segmentos sociais vulneráveis, como acabamos de ver, preocupa-me sobremaneira a adoção do sistema distrital, ainda que misto, por conta do comprometimento que pode gerar para a nossa pluralidade, diversidade, para as nossas minorias. Então, penso que ficou até barato, de uma certa forma, pensar que, por enquanto, só se acabaram com as coligações nas eleições proporcionais, preservando, de qualquer sorte, o sistema proporcional, porque a proposta, nos últimos anos, era de pôr fim, pura e simplesmente, ao sistema proporcional. Eu insisto muito que, para aqueles que defendem, e defendem honestamente, defendem de boa fé, defendem corretamente, por conta das críticas, enfim, e do mau funcionamento em muitos aspectos do sistema representativo. Mas eu digo que precisa estudar no direito comparado, tentar entender no direito comparado por que é que os países que usamos como modelo para a adoção do sistema distrital têm, nos últimos anos, nas últimas décadas, considerado justamente a adoção do sistema proporcional, justamente pelo prejuízo que o sistema majoritário revela, acaba por configurar em relação às minorias. Mas, enfim, como dizia, admita-se, então, o fim das coligações, pelo menos, para que se possa preservar o sistema proporcional. E vamos ver agora, nessas próximas eleições, geralmente as eleições municipais são um laboratório para essas experiências no direito eleitoral brasileiro. Vamos ver se isso não compromete a representação das minorias, não é verdade? Vamos ver se isso não compromete a representação dos pequenos partidos. E aí nós temos que separar o joio do trigo, não adianta generalizar porque um determinado partido não tem representatividade, porque um determinado partido é pequeno, achar que é uma legenda de aluguel, porque, lamentavelmente, é assim que a sociedade, às vezes, ou alguns setores da imprensa querem discutir a política, rotulando as coisas sem aprofundar no debate. Claro que tem uma ou outra legenda que pode não ter tido ali a conduta mais adequada que se esperava dela, mas não dá para generalizar, porque tem muito partido pequeno, com ideias muito boas, com programa muito bom, independentemente da sua linha ideológica, de direita ou de esquerda, que esteja aí querendo se apresentar como uma nova proposta. E nós deveríamos incentivar isso. Num momento de tanto descrédito, de tanta frustração com a política e com os políticos, é muito interessante ver que novos partidos se apresentam, novos candidatos e candidatas se apresentam. E as eleições agora para vereador e vereadora serão um teste. O eleitor tem que acompanhar de perto, usar aí o seu celular, que tem a internet, mesmo aí nas redes de Wi-Fi gratuita, para poder pesquisar aí a vida pregressa do seu candidato, da sua candidata, do partido que quer votar, para ter certeza que são pessoas realmente dedicadas ali à comunidade, pessoas que não têm nenhum lastro aí de ações, de histórias que deponham contra, né, esse seu intento de postular uma candidatura. Era muito bom que o voto fosse consciente, que o voto fosse informado, para a gente não depender da Justiça Eleitoral, do Ministério Público, para decretar aí as inelegibilidades, a tal da ficha suja, ficha isso, ficha aquilo. É bom que tenhamos o Ministério Público, a Justiça Eleitoral, para agir dentro das suas atribuições, de maneira comedida, de maneira ponderada, sem extrapolar aí as suas atribuições, mas seria melhor ainda que o próprio eleitor criasse essas condições. Primeiro, de escolher bem o seu candidato, a sua candidata, o partido da sua preferência, depois pudesse acompanhar o mandato, as propostas desse vereador, dessa
vereadora e pudesse aproveitar, inclusive, com o seu voto para melhorar esses pífios, lamentáveis números de subrepresentatividade nas nossas câmaras municipais também de todos esses segmentos sociais vulneráveis. Juliana, pegando o gancho aqui do que falou o Dr. Joelson, agora na abertura, né, do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, o ministro Barroso defendeu justamente a aplicação da tão sonhada reforma política, né, defendeu o uso do voto distrital misto, né, que seria em parte o voto distrital e em parte voto proporcional de lista fechada. O que tu achas que isso, como o Joelson já acabou de dar entrar um pouquinho nesse assunto, mas o que tu achas que isso vai acabar impactando, né, toda nessa luta pela representatividade, pela diversidade no Congresso e nas assembleias? Eu vou aproveitar, já abri o áudio. Eu vou aproveitar, eu acho que pelo tempo essa já é a rodada final, eu vou pegar alguns trechos da fala do Joelson para seguir a conclusão, né, para a conclusão do meu raciocínio, e pega o gancho do que tu deste aqui, Lucas, e já agradecendo os que estão aqui presentes, né, porque 2 horas ouvindo a gente falar deve ser difícil, hein, Joelson? A gente gosta de falar. Joelson, brilhante. Eu adoro, eu quero que você continue. Depois que terminarem aí o evento... Eu vou falar agora exatamente isso, que você é maravilhoso, né? Consegue transitar tanto na parte técnica como na parte teórica. E aí, tu trazendo a questão do sistema proporcional, e eu já faço um gancho, maravilhoso te ouvir. Um gancho com o que o Lucas estava pontuando. Eu confesso, Lucas, eu vou ser muito sincera, eu não acho que nós tenhamos maturidade política para qualquer tipo de mudança nesse sentido agora. Nós não conseguimos ainda conviver, né, de uma forma transparente e legítima mesmo com o próprio sistema proporcional. Eu acho que nós temos que avançar muito, e esse avanço tem que partir da base da nossa concepção político-eleitoral, que é a partir dos partidos políticos, sabe, Lucas? Eu acho que nós temos ainda que tentar, de muitas formas, democratizar internamente os partidos políticos, nos fortalecer, né, a partir desses partidos, para que então nós, eventualmente, pensemos em mudanças. Aí o Joelson nos trouxe alguns pontos, e eu considero também, assim como o Joelson, um sistema proporcional o que melhor atende, pelo menos atualmente, as nossas necessidades, como uma sociedade extremamente plural, uma sociedade que deveria, pelo menos, prezar pela democracia e que quer se ver representada nesse sentido. E aí, né, para não deixar barato também para o Joelson, vou trazer um autor que eu adoro particularmente, e seguramente também o Joelson conhece, vocês conhecem, chama Sunstein. E ele fala sobre a legitimidade democrática a partir da votação majoritária. E é exatamente essa votação majoritária que é toda a base do nosso processo legislativo. É importante que a gente identifique aqui, eu quero trazer um outro raciocínio para vocês, que não basta simplesmente nós falarmos em quantidade de mais mulheres, né, em maior quantidade de negros, em maior quantidade de pessoas com deficiência. É fundamental também identificar nesses representantes das minorias a qualidade do seu voto, a qualidade do seu pensamento. Porque não interessa nós termos simplesmente mulheres que sejam machistas, que não vão defender a igualdade de gênero. Então, nós não queremos simplesmente mulheres, nós queremos também mulheres, ponto, e, fundamentalmente, mulheres que defendam a pauta de igualdade de gênero. Nós queremos pessoas com deficiência que defendam a pauta desse grupo minoritário que está representando, porque, afinal de contas, nós estamos falando de representatividade material também, né? E aí, quando o Sunstein fala sobre essa questão da legitimidade democrática, o voto da maioria, a minha luz apagou, mas a luz natural continua. O voto da maioria, mas é importante que a gente saiba que não é qualquer... luz natural, hein? Natural. É importante que a gente saiba que não é qualquer maioria que legitima a democracia. Isso é fundamental. Quantas normas ingressam no ordenamento jurídico aprovadas por uma maioria, ou inclusive aprovadas por quórum qualificado, que não correspondem aos nossos valores democráticos.
Porque, na verdade, esse quórum qualificado não representa um quórum qualificado de fato da sociedade, mas sim representa o interesse de grupos minoritários. Entende o que eu estou colocando? Quer dizer, então, quando a gente fala, né, busca todos os teóricos maravilhosos que o Joelson falou, quando a gente traz essas, a gente tem que perceber que tipo de democracia e pluralidade é essa, que não é simplesmente formal. E aí, esse foi um ponto interessante que eu tenho falado muito, viu, Joelson, em tempos de lives em pandemia, que não apenas os candidatos têm que se reinventar, mas os eleitores vão ter que se reinventar nesse momento, né? Aquela política que foi feita no ano de 2018, a gente ficou lá atrás. Essa história de fake news, essa história de preguicinha, que chega a notícia simplesmente encaminhe porque eu gosto, ou porque simplesmente aquela pessoa de quem estão falando mal, uma pessoa de quem eu não gosto, a gente tem que deixar lá para trás. As nossas subjetividades, as nossas paixões, elas têm que ser deixadas lá para trás. Nós temos que racionalizar a política. Em que sentido? Né? Eu não estou falando, é claro que a gente vai ser movida, a política é fundamentalmente esse impulsionamento de emoções, mas nós temos que racionalizar a partir do momento em que nós vamos ter que, de forma educada politicamente, identificar qual é o candidato que está apto para me representar. E porque nós não somos um povo educado politicamente, nós somos imbuídos e movidos a concordar ou discordar porque simplesmente nós não gostamos da pessoa. A gente não consegue ter o senso crítico minimamente razoável para identificar que, ainda que um cidadão X tenha eventualmente feito algo com o que eu não concordo, mas praticou políticas públicas, de fato, voltadas para as minorias. O problema é que as pessoas, e eu acho que talvez esse seja um dos maiores problemas da nossa sociedade, pensam assim, bom, se o político X não fez nada que tenha favorecido a minha classe, ele é ruim. Aí eu vou falar que ele não presta. Eu não me importo em perceber se houve ou não o cuidado de se criar políticas públicas voltadas exatamente para aqueles mais necessitados. Ou se são políticos que, apesar do discurso de inclusão, agem exatamente nos bastidores ou em reuniões ministeriais, tentando excluir os grupos, né? De uma forma de nos tratar a todos, né, como se nós não pensássemos e como se, acima de tudo, o poder não fosse nosso, soberano. Porque, olha só, gente, com toda essa dificuldade de acesso nos espaços de poder, se nós não temos o cuidado de identificar as propostas do meu candidato, não, Juliana, mas o candidato que eu quero, já que a eleição municipal é a eleição mais próxima que tem, o candidato que eu vou votar é aquele candidato que é parente da família, ele vai ajudar, ele vai encontrar um emprego para o meu pai. Veja só, olha o perfil do candidato que a gente está escolhendo. O que a gente vai esperar daquele candidato quando eleito? Que ele siga esse mesmo raciocínio. Se é um candidato que corrompe no período pré-eleitoral, ele vai também corromper, ou especialmente corromper, né, ou se corromper, ou corromper quem quer que seja, quando ele estiver com poder. Gente, é um raciocínio óbvio, lógico. Então, se você vai apostar no candidato que nem projeto tem, ou se são projetos que não são factíveis, a gente vai continuar reclamando, a gente vai continuar nessa onda cíclica de ausência de representatividade, de nós não nos identificarmos com aqueles candidatos que estão lá, mas tem alguma coisa que não está funcionando bem. Deixa eu ver minha hora aqui, eu já vou acabar. Tem alguma coisa que não está funcionando bem. E não está funcionando bem porque se somos nós que escolhemos, isso acontece demais, né, Joyce? Com reeleição de candidato. Gente, é incrível. Aqui em Belém é danado. Seja para a prefeitura que para governo, né? Eu digo que o candidato à reeleição ele só perde para ele mesmo, né? Porque infelizmente eu sou contra a reeleição, eu já falo aqui. E aí a gente vê, é muito comum isso aqui, né, gente? O candidato acaba de se reeleger, no primeiro ano o que a gente mais ouve é, meu Deus, mas como esse candidato se reelegeu? Ué, o povo votou. Ou porque ele quis o asfalto na rua, ou porque ele quis aquela dentadura lá, ou porque quis uma bola, seja lá o que for. Entende, gente? Então, a gente tem que pensar o nosso voto como sendo um instrumento de modificação, como sendo um instrumento de força política de mudança de status quo. Se a gente pensa no voto como um ganho imediato, a gente vai colocar a cara no chão e esfregar na lama. Não tem outro caminho. E aí, eu sinceramente acredito que eleitores se reinventando, candidatos, eu tenho orientado os meus candidatos, os candidatos que eu estou assessorando nesse sentido. Tem que apresentar proposta, tem que apresentar projeto. Em tempos de pandemia, o que mais a sociedade quer
é exatamente um olhar, um cuidado das esferas de poder, né? Então, projetos que um vereador pode lançar, projetos que um prefeito pode fazer, pode executar, e com a cooperação da sociedade, a coisa vai fluir. A gente tem que resgatar isso, resgatar essa crença, acima de tudo, que a política faz a diferença. E aí é importante, e eu já vou mesmo encerrar para o Joelson falar, né, as palavras finais dele, é importante que nós tenhamos, acima de tudo, a consciência de que na condição, por exemplo, de candidatos, a gente pode utilizar os meios, né, as redes sociais, tem tanta rede social, Jair, né? Por que cada dia ou cada semana você não lança um tema para debater, né, para colocar lá à disposição, já te coloca como pré-candidato, que está tudo bem, a gente está num período de pré-campanha, só não pede voto, não usa aquela... né, o ministro Barroso fala, mas vai lá, te anuncia como pré-candidato, ouve o povo, o que o povo está querendo, sabe? Ou então, na condição de eleitor, o que é que você espera de um candidato? Né? Você quer uma mulher que não defenda a pauta das mulheres? Você quer um negro que não seja antirracista? Qual é o perfil? Você quer um candidato que acha tudo bem que as políticas sejam excludentes? É isso? Então, eu acho que nós temos que ter esse olhar. Qual é o perfil do candidato que nós, na condição de eleitores, estamos buscando? E aí, gente, eu acho que nada melhor do que educação e consciência política para fazerem a mudança. Né? Já está terminando aqui, eu acho que o Joyce ainda quer falar. Eu vou encerrar por aqui. Um outro dia a gente continua o nosso conversê. Muito obrigado, Juliana. A Juliana já é da casa, sempre bem-vinda. Na verdade, a gente que pede ajuda para ela quando vai fazer esses cursos de direito eleitoral. Ela que sempre está aqui, sempre está nos ajudando, né? Propondo assuntos e trazendo sempre. Eu te agradeço muito, Juliana, muito mesmo. Eu que agradeço. Joelson, eu não vou deixar, eu vou te extrair ao máximo, não vou deixar tu sair daqui, porque eu tenho uma pergunta minha de uma coisa que eu ouvi recentemente tu falando, e é um receio que eu tenho, assim, enorme. Não tem problema, aí já é aparecer, é só mandar a conta bancária. Não, claro, eu mando mesmo. Mas é uma coisa que tu falaste sobre a questão da pandemia, né? E como a gente vai tomando decisões durante uma fase extrema da nossa vida, do que está acontecendo na sociedade, e tenta tomar decisões que podem afetar de uma forma o conjunto da sociedade como um todo. E uma fala que tu fizeste sobre a questão do voto por celular, voto eletrônico, né, o uso da tecnologia, e o quanto o uso da tecnologia pode ser excludente, ainda mais aqui no Pará, né? E eu queria que tu falasses um pouco sobre isso, né? De repente, essas decisões e o uso de tecnologias e votos, e, né, num momento tão delicado quanto esse, o quanto poderia afetar né, a nossa democracia, o Estado democrático de direito hoje. Lucas, se me permite, antes disso, eu queria passar só por alguns números no que dizem respeito também aos negros, para que a gente compreenda por que os negros também estão nesse cenário de segmento social vulnerável. Nas eleições de 2018, embora 47,6% dos candidatos fossem negros, apenas 27,9% foram eleitos. Nas eleições municipais de 2016, o cenário das candidaturas também não era muito diverso. 51,45% dos candidatos eram brancos, 39,2% eram pardos e 8,64% negros. Embora distante de corresponder à proporção da população brasileira, em que 55,8% se autodeclaram negros ou pardos, nessas eleições, 40,40% de todos os candidatos eram negros. Quando consideradas especificamente as candidaturas à chefia do Executivo Municipal, constata-se, porém, que de 45% dos 5.568 municípios brasileiros, 45% desses municípios tinham apenas candidatos brancos e que os prefeitos eleitos eram apenas 29% dos prefeitos eleitos negros. Ou seja, esses números não são muito diferentes do que a gente vê em relação à mulher, as pessoas com deficiência, considerada aí o número de pessoas na população como um todo, né?
No que diz respeito ao financiamento das campanhas, não foi muito diferente, né? Em 2018, houve um efetivo incremento dos valores absolutos e relativos das receitas das candidatas mulheres, enfim. Em 2014, a receita média das candidaturas das campanhas mulheres representava 27,8% dos homens, e 2018 passou a 62,4%. Tem todos os números, dados dessa interseccionalidade entre gênero e raça, tem estudos já da FGV nesse sentido, e o que a gente vê é que mulheres brancas candidatas receberam um percentual de recursos advindos dos partidos 18,1%, proporcional aí às suas candidaturas. No entanto, candidatos negros continuaram a ser subfinanciados pelos partidos. Embora mulheres negras representassem 12,9% das candidaturas, receberam apenas 6,7% dos recursos. Também os homens negros receberam dos partidos recursos 16,6%, desproporcionais em relação às candidaturas, 26%. E, finalmente, apenas os homens brancos foram sobrefinanciados, 58,5%, mais precisamente, comparativamente ao percentual de candidatos, 43,1%. Não é à toa que chegou, então, ao TSE uma consulta, mais precisamente a consulta 0600-306-47, e também a consulta 0600-739-51, de relatoria do ministro Barroso, sobre a possibilidade de destinação de reserva de vagas e cota do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas para as candidaturas negras, a exemplo do que já ocorre com as mulheres. No quesito 1, o ministro Barroso já disse que 50% dos recursos destinados às candidaturas negras, na verdade, em vez disso, deve-se observar a proporção entre candidaturas negras ou brancas na distribuição dos recursos da cota de 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Sobre a reserva de uma cota de candidaturas para as pessoas negras, o ministro Barroso entendeu que cabe ao Congresso Nacional, por via legislativa, criar os instrumentos legais para que isso se concretize, não cabendo ao Poder Judiciário decidir sobre essa proposta. E, finalmente, quanto ao tempo de propaganda eleitoral destinado às candidaturas negras, o ministro Barroso respondeu que os recursos públicos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, bem como o tempo de rádio e televisão, devem ser destinados às candidaturas de homens negros na exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações. O ministro Alexandre de Moraes, como eu tinha dito, pediu vista, por isso o processo aguarda a conclusão do seu julgamento. O ministro Alexandre de Moraes, vale a pena também depois recuperar a sessão, ouvir a sua manifestação, no sentido de que, como não há uma cota obrigatória de candidaturas, como existe no caso das mulheres, que eventualmente não se pode chegar a decidir essa consulta sem antes pensar também no tal do backlash, ou de uma reação contrária, porque pode ser que os partidos, como não têm obrigação de uma cota de candidaturas de negros, como já está na lei em relação às mulheres, poderia simplesmente não escolher candidatos negros para não ter que destinar recursos do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, ou mesmo tempo de rádio e de televisão. Independentemente da conclusão a que se chegue, das preferências por essa ou aquela proposta, essa ou aquela decisão, o que importa, e aqui é um ambiente acadêmico, o tema exige, reclama mesmo muita reflexão e debate, porque, claro, não deixam de ser também voto do ministro Barroso muito consistente, muito elogiado, sempre muito bem fundamentado, mas não deixam de ser também muito interessantes, consistentes, as observações que fez o ministro Alexandre de Moraes, antes mesmo de trazer o seu voto vista. E, claro, o ministro Fachin também já votou, concordou com o relator e entendeu também ser necessário e oportuno problematizar a concepção de cidadania, foi isso que eu e Juliana fizemos aqui hoje, na verdade,
problematizar a noção de cidadania para ter certeza que ela seja material, substantiva, inclusiva, como diz o ministro Fachin, que é parâmetro para o exercício dos direitos políticos fundamentais, bem como todo o regramento constitucional e infraconstitucional que lhe dá respeito. Ou seja, uma discussão que promete, que vem já repercutindo em outras instituições. O nosso sistema da OAB terá também que se debruçar sobre o tema. André Costa, do Ceará, já propôs à OAB Nacional que adote cota também de 30% das vagas para negros e negras. E eu penso que essa decisão se estende exatamente por conta desses mesmos argumentos: discriminação, preconceito, exclusão histórica, como eu dizia, tanto para as pessoas com deficiência, como também para o segmento LGBT. Com isso, eu acho que a gente contemplou também um pouquinho aí de outro segmento muito importante, que é o segmento das pessoas, enfim, dos negros e negras, e já também antecipamos um pouco desse debate que se faz também tão necessário e de maneira também tão profunda em relação ao segmento LGBT. Bom, quanto à questão mais específica da pandemia, a própria decretação do estado de calamidade pública revela a sua excepcionalidade. O próprio reconhecimento dessa situação de saúde pública pela OMS como pandemia revela a sua excepcionalidade, o estado de calamidade pública em que nos encontramos. E, se assim o é, estamos em momento de excepção, momento de excepcionalidade, ou seja, absolutamente nada, penso eu, deve servir aí como precedente para o futuro. A gente pode aprender muito com as medidas que serão tomadas para que a gente possa debelar essa pandemia, todo esse avanço tecnológico, essa plataforma que, com certeza, depois da pandemia fica, para que a gente continue a aprofundar os nossos debates, enfim, sem que a gente tenha que se deslocar, tenha que se viajar, gastar dinheiro, aí, às vezes, que as instituições nem têm, ou seja, fomentará essas plataformas, o avanço tecnológico. Um lado positivo disso é que fomentará, nos dará boas opções alternativas aí para continuar aprofundando esse nosso importante debate. Mas eu tenho insistido muito nisso. Podemos ter as convenções virtuais, porque ainda não será possível a aglomeração de pessoas. Podemos ter o uso ainda maior da internet e das redes sociais para a campanha eleitoral, porque, de novo, ainda não será possível a aglomeração de pessoas, mas, para mim, nós não podemos perder de vista o caráter simbólico, normativo, histórico e importante dos atos presenciais de campanha. Passada essa pandemia, eu espero que a gente retome as convenções presenciais, espero que retomemos a campanha eleitoral, todos os atos presenciais, espero que acabemos com essas restrições, muitas delas indevidas, à propaganda eleitoral. Não tem mais porquê agora que a empresa nem pode doar, em que os limites são previamente estabelecidos, em que a prestação de contas está cada vez mais detalhada e rigorosa, que a gente tenha que dizer ao candidato, à candidata, que tipo de suporte, de meio, de veículo ele deve ou não usar para a veiculação da sua propaganda. Acho que o que importa é estar tudo muito bem declarado, de onde veio o dinheiro e com que ele gastou, pode limitar um ou outro veículo, o número de outdoors, o número de placas, quanto é que se gasta com quanto é que se gasta com um comício, por exemplo, mas não tem por que proibir de maneira desarrazoada, desproporcional, absolutamente inconstitucional, como se fez. Acho que a nossa geração terá assim, contas a prestar com a história, porque a justificar porque não tomamos as medidas judiciais necessárias para a decretação da inconstitucionalidade de muitas dessas restrições que temos na propaganda eleitoral, continuamos a ter, mesmo depois do fim do financiamento privado das pessoas jurídicas de campanha. Então, espero que, primeiro, passemos logo essa pandemia, é claro, é isso o que eu mais espero, que se descubra logo essa vacina. Acabou aqui o meu estoque de filhote, acabou aqui estoque de comida, dessa gastronomia rica
paraense de jambu e, portanto, eu preciso, o quanto antes, repor esses estoques. Mais que isso, compartilhar desses estoques presencialmente aí com os meus amigos paraenses, com essas pessoas tão queridas. Lembro sempre do desembargador Leonardo, do desembargador meu querido Valdir Macieira. Gisele Costa é minha vice-presidente na Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ixi, eu não poderia nem ter começado a citar, porque são tantos os amigos hoje aí que tenho, que, enfim, vão, né, claro, sentir falta aí de não terem sido mencionados nesse momento. E todos aqueles, Juliana, que tão gentilmente nos acompanharam aí, os nossos amigos. Exatamente. Muito obrigada. A gente só tem a agradecer, os nomes estão todos aí dentre os participantes, só pessoas queridas que já estão muito cansadas de nos ouvir, porque martelamos sempre aí na mesma tecla, mas martelamos pela necessidade que se faz martelar na mesma tecla, até que a gente consiga melhorar, aprimorar um pouquinho mais esse nosso sistema eleitoral, esse nosso regime político, e a gente sair dessa letargia em que a sociedade se encontra por conta da frustração com a política, da frustração com os políticos. E Juliana está muito certa. Eu adotarei daqui para frente essa sua sugestão de que também os eleitores se renovem da mesma maneira que ou melhor do que os políticos, né? Olha, Joel, eu quero deixar registrado que eu achei esse nosso bate-papo super gostoso. Obrigada, querido, por mais uma parceria. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Lucas. Continuar, isso sim. Precisamos ter outras oportunidades. E obrigado ao Lucas que nos propiciou isso e ao AB Pará. Né? Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a vocês dois. Hoje eu saí com uma pessoa, estou mais leve, inclusive, depois de ouvir tudo isso. Eu não estou cansado, não. Ao contrário, eu me sinto mais leve depois que eu ouço tanta coisa boa mesmo. Me ilumina mesmo ao pensamento e me deixa mais tranquilo como ser humano quando eu ouço um debate assim tão profundo e me traz mesmo positivismo para mim, né? Me traz uma positividade, né? Um otimismo, exatamente, um otimismo como ser humano. Eu vejo que tem pessoas pensando, né, a sociedade para melhorar, né, de uma forma como um todo. E eu gostaria de agradecer todo mundo que nos acompanhou aqui. Obrigada. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado, Joelson, por aceitar esse convite. Agradecendo a todos que nos acompanharam, que deixaram perguntas. A gente vai fazer outros ciclos de palestra com relação ao direito eleitoral, que é, com certeza, um dos temas mais requisitados esse ano. Vamos fazer também palestra para quem queira uma coisa mais do tema mesmo da advocacia, né, de uma coisa mais prática, que todo mundo quer. Hoje foi, eu acho, uma introdução ao tema. Como eu disse, eu acho que talvez seja a fonte, Lucas, né, a falta de diversidade. Pode dizer, Juliana. Tem um curso que eu acho que vale bem a pena para quem quiser, da OAB Nacional, e inclusive eu ministrei um dos módulos, e está gratuito, disponível lá no link da OAB Nacional. Para quem quiser, fomos eu, Luciana Nepomuceno, Marilda, Henrique Neves e Carlos Neves, que falamos sobre vários pontos relacionados, uma coisa bem mais do dia a dia também, para quem quiser, que eu acho que é bem interessante também. E é gratuito. Pronto, fica a dica, perfeito. Até eu vou procurar, com certeza eu vou procurar. Então, agradecendo a todos e a todas, né, por esse tempo que nós tivemos aqui. Com certeza nos veremos em breve. Eu vou repor, sim, esse seu estoque de filhotes, Joelson, não se preocupe. Pode passar aí o endereço que eu vou repor assim que acabar essa pandemia toda. E a gente vai poder se abraçar e se apertar as mãos e continuar conversando nesse bate-papo. Obrigado a todas e a todos. Uma boa noite. Um abraço.